aí, galera, tudo certo? Hoje eu vou corrigir com vocês a questão 25 do caderno amarelo de linguagens. Mas, antes, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber as notificações. Texto 1. A língua ticuna é o idioma mais falado entre os indígenas brasileiros. De acordo com o pesquisador Arion Rodrigues, há 40 mil índios que falam o idioma. A maioria mora ao longo do rio Solimões, no Alto Amazonas. É a maior nação indígena do Brasil, sendo também encontrada no Peru e na Colômbia. Os ticunas falam uma língua considerada isolada, que não mantém semelhança com nenhuma outra língua indígena e apresenta complexidades em sua fonologia e sintaxe. Sua característica principal é o uso de diferentes alturas na voz. O uso intensivo da língua não chega a ser ameaçado pela proximidade de cidades ou mesmo pela convivência com falantes de outras línguas no interior da própria área ticuna. Nas aldeias, esses outros falantes são minoritários e acabam por se submeter à realidade ticuna, razão pela qual talvez não representem uma ameaça linguística. Texto 2. Riqueza da língua. O inglês está destinado a ser uma língua mundial em sentido mais amplo do que o latim foi na era passada e o francês é na presente, dizia o presidente americano John Adams no século XVIII. A profecia se cumpriu. O inglês é hoje a língua franca da globalização. No extremo oposto da economia linguística mundial estão as línguas de pequenas comunidades declinantes. Calcula-se que hoje se falem de 6.000 a 7.000 línguas no mundo todo. Quase metade delas deve desaparecer nos próximos 100 anos. A última edição do Ethnologue, o mais abrangente estudo sobre as línguas mundiais, de 2005, listava 516 línguas em risco de extinção. Legais esses textos, né? Ambos textos falam sobre línguas, tá? A diferença é, no texto 1, a gente tem a língua ticuna, que é um idioma indígena, tá? Um idioma falado entre os indígenas da Colômbia, Brasil e Peru, que ficam todos bem ali no encontro dos três países, e fala de como essa língua permanece, inclusive é a língua que mais de 40 mil índios falam, né? Então é uma língua bem falada, e de como ela permanece e que a população que vive perto desses indígenas, ela não afeta a língua que essas pessoas falam, seja o português ou o espanhol, não afeta a língua ticuna, tá? Porque ela é bem enraizada e ela consegue se manter nessa estrutura, tá? E é bem legal, também fala que tem características específicas, que o uso de diferentes alturas na voz determina algumas coisas, tá? No segundo texto, a gente tem a questão da língua inglesa, né? Que provavelmente muitos já sabem, é considerada a segunda língua oficial de quase todos os lugares, né? Tem toda essa função, todo mundo tem que saber falar inglês. E ali tem uma expressãozinha que é muito importante a gente saber o que significa, que é língua franca, tá? Língua franca é uma língua de contato, que se chama, tá? Uma língua que ela é usada originalmente para comércio, que ela é usada para negociações, que é o que a língua inglesa é atualmente, tá? Então, ela é considerada por algumas pessoas, de certa forma, a língua universal, tá? E ele fala de como ela vai se expandindo e de como outras línguas vão desaparecendo, tá? Então, o que a gente pode fazer de relação entre o texto 1 e o texto 2 é que tanto a língua ticuna quanto a língua inglesa predominam em relação a outras línguas em contextos, obviamente, diferentes, tá? Então, agora, vamos dar uma olhadinha no que a questão nos pede. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Os textos tratam de línguas de culturas completamente diferentes, cujas realidades se aproximam em função de... Bom, eu acho que a gente já sabe por que elas se aproximam, mas vamos ler as alternativas. Letra A. Semelhança no modelo de expansão? Não existem semelhanças ali no modelo de expansão, até porque, segundo o texto, a língua ticuna não está se expandindo, ela está se mantendo, na verdade, diferentemente da língua inglesa. Letra B, preferência de uso na modalidade falada? Não, nenhum dos textos referencia isso, então a gente ignora essa alternativa. Letra C, modo de organização das regras sintáticas? Também não apresenta como a língua inglesa se organiza, nem como a língua ticuna, não fala sobre essas diferenças. Letra D,
Predomínio em relação às outras línguas de contato? Sim, né? Totalmente. Elas são predominantes nas suas realidades. Letra E. Fato de motivarem o desaparecimento de línguas minoritárias? A língua inglesa, até ali o texto fala um pouco disso, mas ele não fala necessariamente que a língua inglesa promove o desaparecimento de línguas minoritárias, tá? Então aí a gente também não considera. Portanto, a única alternativa que a gente pode considerar correta é a letra D. A realidade da língua ticuna se aproxima da realidade da língua inglesa porque ambas têm predomínio em relação a outras línguas, beleza? Tranquilinha essa, né? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!